Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Maia e venho aqui fazer um comentário aí sobre o caderno Aprender Sempre, o volume 2, no qual nós iremos trabalhar com textos argumentativos. Nessas sequências de atividades do caderno Aprender Sempre, do nono ano, nós trabalharemos com dois gêneros textuais. Um é o artigo de opinião e o outro é o artigo científico, né? E para tal, nós teremos que entender a estrutura, características e finalidade do texto, né? Tanto do artigo de opinião como do artigo científico. Então, lembrando que o artigo de opinião ele é dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? E não podemos nos esquecer que todo texto ele tem que ter um título, tá? O título ele nos ajuda a entender a introdução, já que o título ele é extraído do tema do texto, ele é extraído do assunto que será tratado no texto. E às vezes a gente acaba fazendo a confusão entre tema e título, ok? Então vamos ver aqui a diferença entre título e tema, tá bom? Fatores componentes da construção textual. Tecer um bom texto é uma tarefa que requer competência por parte de quem a pratica, pois a construção textual não pode ser vista como um emaranhado de frases soltas e ideias desconexas. Pelo contrário, elas devem estar organizadas e justapostas entre si, denotando clareza do sentido em relação à mensagem que deseja transmitir. Então, produzir um texto não é só ir lá jogar um monte de frases e orações e tentar construir ali um texto. Então, tem que ter um sentido, tem que ter uma coesão, uma coerência textual para que o seu leitor ele consiga entender o texto. Como sabemos, a redação é um dos elementos mais requisitados em processos seletivos de uma forma geral. Por essa razão, devemos estar aptos para desenvolvê-la de forma plausível e, consequentemente, alcançarmos o sucesso almejado. Geralmente, a proposta é acompanhada de uma coletânea de texto que deve ser lida de forma atenta para percebermos qual é o tema abordado em questão. Então, veja como é importante. Começou a ler o artigo de opinião, eu já preciso descobrir qual é o tema que vai ser tratado. Ou seja, o assunto. Esse assunto, ele já está logo ali na introdução. Então, eu tenho que esmiuçar bem ali a introdução para poder entender esse texto. Diante disso, é essencial que entendamos a diferença existente entre eles, esses dois elementos, título e tema. Para tal, aprofundaremos mais nosso conhecimento sobre o assunto. Consideremos o exposto abaixo. Então, a gente tem um tema aqui, o crescente dinamismo que permeia a sociedade aliado à inovação tecnológica requer um aperfeiçoamento profissional e constante. E aí eu vou extrair um título desse tema, a importância da capacitação profissional no mundo contemporâneo, tá? Então aqui, já dá para perceber que eu peguei alguma coisinha ali do tema para construir o meu título. Como podemos perceber, o tema é algo mais abrangente e consiste num assunto que deve ser explorado ao longo do texto. Já o título é algo mais sintético. É como se fosse afunilando o assunto que será posteriormente discutido. O importante é sabermos que do tema é que se extrai o título, haja vista que o tema é um elemento base, fonte norteadora para os demais passos. Existem certos temas que não revelam nítida objetividade, como exposto anteriormente. É o caso de fragmentos literários, trechos musicais, frases de efeito, entre outros. Então, nesse tipo de texto aí, poema, música, frases, o tema não fica tão claro. Então, exige uma leitura mais refinada, né? Então, dá para a gente perceber aqui,
nessa linguagem do poema aqui do Saramago. As ideias são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar à outra margem. A outra margem é o que importa. Então tem toda uma interpretação ali desse poema. As pedras são obstáculos, né, para que a gente chegue ao nosso objetivo principal. São os desafios que a gente tem na nossa vida para chegar aos nossos objetivos. Então exige aí uma interpretação mais bem apurada para entender. Então essa linguagem, quando analisada, leva-nos a inferir o seguinte, que este poderia ser o título. Né? Então eu preciso para ler um poema, eu preciso ter um refinamento aí no meu tipo de leitura. A importância da coerência e da coesão para o sentido do texto. Então, a coerência significa sentido e coesão é a parte da escolha das palavras, da pontuação, né? A paragrafação, que às vezes vocês esquecem de fazer os parágrafos, a pontuação, as vírgulas fazem parte da coesão. Fazendo parte também dessa composição estão os temas apoiados em imagens, como é o caso de gráficos, histórias em quadrinhos, charges, pinturas. Tal ocorrência requer o mesmo procedimento por parte do autor, ou seja, que ele desenvolva seu conhecimento de mundo e sua capacidade de interpretação para desenvolver um bom texto. Então, como eu havia falado, né, em poemas, tirinhas, charges, é necessário ter uma leitura mais refinada. No caso das tirinhas, tem que saber ler a linguagem não verbal, a linguagem verbal, observar as expressões dos personagens, né? Entre outras coisas. Bom, espero ter ajudado vocês aí. Espero que todos consigam fazer as atividades do caderno Aprender Sempre. Lembrando que o professor aqui vai usar as atividades que vocês estão enviando para mim como parte da nota do fechamento do segundo bimestre. Uma dica aí para vocês, é uma dica que eu dou desde quando eu dou aula. Estudar faz sim a diferença, tá? Se dediquem, estudem com afinco, que aí lá no finzinho, lá, como diz aqui a poesia do Saramago aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. As ideias são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar à outra margem. A outra margem é o que importa, né? Então, se dediquem aí nos seus estudos para que vocês consigam chegar à outra margem, a margem que vocês querem. Bons estudos, boa sorte, fiquem com Deus.